depois, se for uma dúvida que a gente já tenha falado por aqui. Bem, coloquei a reunião para gravar. Então, como eu estava falando, a operação acadêmica em si ela é dada pela equipe da Cândido Mendes. Isso facilita a nossa operação e diminui o peso do entendimento que vocês precisam ter. É claro que vocês precisam entender da operação como um todo, precisa sim, para poder saber direcionar o aluno e o candidato a tomar os rumos certos para serem atendidos. Então, isso facilita bastante. Começar a falar um pouco de Cândido Mendes, né? A Cândido Mendes, para quem não sabe, é a instituição de ensino privada mais antiga do país. Tá? Ela foi fundada em 1902 e foi a primeira instituição a abrir os cursos de nível superior e a partir daí foi pioneira em várias coisas. Foi a primeira a abrir o curso de economia, foi uma das primeiras, foi a primeira também, né, privada a ter o curso de direito. Até hoje tem o direito presencial como seu carro-chefe, né? É uma das principais instituições jurídicas do Brasil, né, tendo como ex-alunos os principais players de mercado dessa área. Né? A gente tem desde ministro do STF, desembargadores em todo o país, né, pessoas importantes, donos de grandes escritórios de advocacia. Então, ela tem muita tradição. E quando a gente fala de tradição, tradição é o conceito principal e digo a vocês que é um dos principais diferenciais da Cândido Mendes. Tá? Então, vocês podem usar como diferencial esse conceito de tradição, de ser uma das mais antigas do país, né? De ter uma marca forte, consolidada, né? Então, isso é um grande diferencial. Mesmo fora do Rio de Janeiro, a instituição acaba sendo uma instituição carioca, né? Mas mesmo fora do Rio de Janeiro, a gente é conhecido pela marca tradicional e pelo a confiabilidade que a gente passa com a nossa marca. Então, isso acaba tendo uma facilidade na hora que a gente está conversando para falar sobre venda. Vou Vocês estão aqui na página principal do site. Nosso site principal é o ead.candidomendes.edu.br. Tá? A gente também tem um outro site que fala somente sobre a operação presencial. Tá? Então, toda vez que a gente for falar de produtos 100% à distância e semipresencial, a gente sempre vai acessar o site ead.candidomendes.br. Na página principal, a gente normalmente tem as informações sobre campanhas, alguma parceria importante, por exemplo, a feira de estágio virtual que está acontecendo nesse mês que a gente está participando, né? As semanas acadêmicas, eventos que a gente está divulgando, por exemplo, esse evento aqui que vai acontecer hoje em uma unidade próxima nossa, vai ter transmissão pela internet e tem pessoas do mundo jurídico falando sobre um tema junto com a nossa reitora. Na semana passada a gente teve um evento discutindo assuntos sobre questões de mudança de propostas no STF. Então a gente sempre tem eventos não só do mundo jurídico, mas de outros cursos também, da escola de saúde. A gente vai ter semana acadêmica agora, a gente vai ter um evento grande com uma figura de mercado do curso de nutrição para poder e vai participar, se eu não me engano, que é exatamente no dia do nutricionista. Então a gente está sempre divulgando algumas coisas que, mesmo quem não tem condição de participar presencialmente, são transmitidas pelo nosso YouTube ou então por algum outro canal de divulgação. Então, nosso site principal de vendas é o ead.com.br, é o ead.candidomendes.edu.br e nele a gente tem as informações principais sobre os nossos cursos. Tá? Vou entrar aqui na página que fala
ingresso, né? Em cada aba dessa aqui, vocês vão encontrar as informações particulares sobre cada uma das formas, falando sobre a documentação própria que o candidato tem que apresentar para poder se matricular nessas formas de ingresso e ditando as regras de cada uma também. Vou entrar em vestibular, porque é mais comum, para a gente dar uma olhada, mas são informações que vão estar lá públicas, que vocês podem entrar e tirar dúvida em qualquer momento. Então, a gente tem, falando um pouco sobre a forma de ingresso, o termo PAD, né, que é o processo de admissão diferenciado, ele foi criado há um tempo atrás, onde existia, dentro da forma de ingresso vestibular, duas ações diferentes, né? Aquele vestibular tradicional, né, que muita gente fazia ele presencialmente, eram marcado datas para ser feito, e aí foi quando foi lançado o vestibular 100% digital, né? Onde o aluno, no fluxo de inscrição, pelo próprio site, ele tem acesso aos dados do vestibular, faz a redação, essa redação entra no fluxo para ser aprovada, e depois dela ser corrigida, o aluno é aprovado ou reprovado e recebe o resultado do vestibular. Então, aqui a gente tem os documentos que esse candidato precisa apresentar para poder fazer o fluxo de matrícula, tá? Eu estou deixando isso aqui. As informações estão aqui, não vou entrar muito no mérito. A gente faz algumas reuniões regulares onde a gente toca em alguns tópicos, então está previsto para a gente ter, provavelmente no próximo mês, uma reunião com a representante da secretaria, onde ela vai abordar esses tipos de assuntos e ela vai entrar em situações mais particulares que possam acontecer no momento da matrícula. Nesse momento, acho que não faz muito sentido, a gente está aqui para fazer uma apresentação geral e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à documentação que vai ser apresentada por esse aluno, é só vir aqui consultar esses documentos. Quais são as formas de ingresso que a gente tem disponíveis hoje para um candidato se tornar aluno? A mais tradicional, que é o vestibular, onde ele faz o processo de inscrição, depois ele acessa virtualmente pelo site a redação para ser feita online. Essa redação é feita, é entregue, e ela tem até 48 horas para ser corrigida pela equipe da Cândido Mendes. Depois de 48 horas, esse candidato ele recebe um e-mail com o resultado da redação, né, informando se ele foi aprovado e pode seguir no fluxo de matrícula, ou caso ele tenha sido reprovado, informando que ele tem uma nova chance para poder tentar novamente fazer essa redação. Beleza? Isso é bem simples, é bem rápido. Depois eu vou mostrar também aqui um local onde o próprio candidato, ou até vocês mesmos, podem consultar não só o resultado dessa redação, mas como qualquer etapa do fluxo de matrícula desse aluno. Segunda graduação, que, como o próprio nome fala, são candidatos que já fizeram uma primeira ou mais de uma graduação e ele está fazendo mais uma. Qual é o diferencial dessa forma de ingresso? Ela isenta a participação no vestibular, então ele não precisa participar dessa etapa de vestibular e ele precisa apresentar documentações específicas para comprovar que já é graduado e, se for o caso, ele pode solicitar análise para ter dispensa de disciplinas, para não cursar uma disciplina que ele já fez em outra graduação e foi aprovado. Tá? Mesma coisa a transferência, né? Transferência também ele tem isenção dessa redação, ele não precisa fazer o vestibular e ele vai apresentar documentação específica para comprovar que ele era aluno de uma outra instituição de ensino e está se transferindo para Cândido Mendes. Tá? De acordo com essa documentação, ela estando ok, a secretaria libera a matrícula desse aluno. Tá? Enem, esse candidato
usa as notas dele do último Enem ou a nota dele que tenha sido dos últimos 10 anos de prova do Enem, ou seja, ele pode usar notas de até 10 anos atrás, tá? E ele também é isento de vestibular quando ele usa essa forma de ingresso. E seja também é uma forma de ingresso bem específica para candidatos que tenham se formado no ensino médio com esse projeto do Enseja, e ele também apresenta a documentação para comprovar isso, e esse também isenta o vestibular. Na A gente vai ter nada mais, nada menos que todos os nossos polos e unidades presenciais disponíveis para esse candidato cursar, né? E endereço e forma de contato com esse local. Então vocês podem ver, muitos de vocês que estão aqui, os polos de vocês já está disponível lá nessa aba também. Ainda estão sem foto, mas a gente vai estar fazendo essa atualização aí aos poucos, quando a gente tiver com tudo organizado. Entrando na aba cursos, a gente tem uma visão dos principais cursos e pode fazer uma pesquisa por todos disponíveis em nossa base de atuação. Hoje nós temos 30 cursos disponíveis, tá? Entre cursos 100% EAD e cursos semipresenciais. Tá? Os cursos semipresenciais, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E os polos que estão fora de sede, né, que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai precisar fazer parcerias específicas nessa região para que os alunos desses cursos façam as atividades presenciais de prática desses cursos. Mas é um assunto um pouquinho mais complexo, depois a gente conversa bem especificamente sobre esses cursos. Fazer uma pesquisa qualquer aqui só para fazendo a pesquisa, ele direciona para o card do curso, clicando em Saiba Mais, a gente tem as informações específicas desse curso. Então, marketing, ele dá titulação de tecnólogo em marketing, é da área de ciências sociais, né? Tem duração de 2 anos, tem nome e e-mail do coordenador, fala um pouquinho sobre o que é o curso de marketing, né? Dá um diferencial do porquê estudar marketing na Cândido Mendes, traça o perfil do profissional de marketing e aonde que ele pode atuar. Fala algumas informações específicas sobre o mercado de trabalho de marketing e, no final, tem as informações sobre os valores de mensalidade, além de um formulário de interesse que vai fazer uma captura das informações desse candidato para ser direcionado direto para o polo que ele tem a escolha, tá? Então, o que que acontece? Nosso site hoje é todo montado para um planejamento comercial e direcionamento de informações, tanto para venda como para contato desses candidatos com o polo que ele deseja estudar. Tá? Então, usem bastante ele, estudem o perfil
do mercado na sua região. A minha região demanda muito candidatos de marketing, então é bom eu entender um pouquinho de como funciona, o que que esse candidato estuda, qual o mercado de trabalho, para eu estar afiado e estar na ponta da língua para o que que eu vou falar quando eu estiver convertendo um candidato de marketing. Mas as informações vão estar sempre disponíveis aqui para também num atendimento de imediato. Você está com um candidato no telefone, ele quer saber mais sobre o curso de marketing, você entra aqui e consegue falar sobre o curso com todas as informações que estão aqui discriminadas para você. Na aba de como funciona o EAD, são informações sobre metodologia, tá? Como é a nossa ferramenta, o que a gente apresenta de forma de estudos. Então, tem tudo discriminado aqui, mas eu vou dar uma passada rápida sobre essa informação. Nossa metodologia, ela é 100% à distância, tá? Ela tem um diferencial muito importante para vocês, é que nós temos aulas ao vivo toda semana. Então, hoje, o mercado de instituição de ensino ele está começando a vir atrás da nossa tendência. Nós fomos os primeiros a apresentar aula ao vivo na metodologia EAD, então eles estão vindo atrás, mas ainda para conseguir comportar a estrutura de aula ao vivo, eles têm cobrado mais caro do curso para poder oferecer aula ao vivo. Então, nosso principal diferencial. Hoje, nossa evasão de alunos é muito mais baixa, é uma das mais baixas do mercado por esse diferencial, porque o principal fator que faz com que o aluno tenha dificuldade acadêmica e acaba desistindo do curso dele é exatamente a metodologia de ensino 100% EAD. Ele confunde um pouco a situação do conteúdo ser à distância com não ter rotina. E, pelo contrário, um conteúdo EAD ele precisa ter mais rotina do que os outros conteúdos. Então, ele acaba deixando, acaba se enrolando com o conteúdo, acaba tendo muito material para estudar e ele acaba tendo dificuldades com a metodologia. O nosso método com aulas ao vivo semanais, ela acaba quebrando um pouco porque ela mistura o EAD com o presencial. Apesar de você ter um método à distância, onde você tem conteúdo, tem vídeo para poder estudar pela internet, você toda semana tem um encontro com seus professores. Então esse encontro vai te facilitar, né? Ele vai proporcionar uma interação não só com o teu professor, mas com outros alunos que estão ali também estudando. Então, isso vai facilitar e é, 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 vai te trazer, perdi agora a palavra, né? Mas ela vai te proporcionar uma experiência parecida com o presencial. Então, vai diminuir essa dificuldade de estudar sozinho à distância e vai fazer com que você obrigatoriamente tenha uma rotina de estudos, que são os dias e as horas que o webinar, né, que é essa aula ao vivo, vai estar disponível para ele. Então, vai acabar te trazendo uma rotina e facilitando o dia a dia, dele poder ter o conteúdo, dele ter contato com o conteúdo da disciplina. Tá? Isso vai facilitar bastante e vocês podem colocar isso como um diferencial com a nossa concorrência. Fazer uma simulação aqui da inscrição. Então, nossa inscrição é 100% online, então esse candidato sempre vai acessar o nosso site para poder se inscrever, vai escolher a forma de ingresso, a mais comum é o vestibular, vai escolher um curso, vou escolher aqui análise e desenvolvimento de sistema,
vai escolher o polo de estudo, o local que ele vai estudar. Por que que é importante escolher o polo? Porque apesar da metodologia ser 100% online, né, pelas regras do Ministério da Educação no Brasil, a gente precisa ter pelo menos uma atividade presencial. Essa atividade presencial é a prova, que é a nossa segunda prova de avaliação, que é a P2. Nesse semestre, a gente não tem prova presencial ainda acontecendo, porque ainda estamos com liberação do MEC, desde da pandemia, de não, de não termos esse encontro presencial. Provavelmente, em algum momento, isso vai voltar, provavelmente seja ano que vem, mas a gente vai avisar isso com antecedência. Quando isso voltar, essa atividade presencial ela é marcada, né? A gente tem um calendário acadêmico de quando vai acontecer a P2 e ela é agendada previamente pelo aluno com o polo. Vou escolher aqui algumas informações e vou passar para a fase seguinte. Pode falar. Essa prova, então, no caso, de uma vez o aluno ir até o polo, todo semestre? Todo semestre. Na verdade, vão ser cada disciplina, né? Ele vai fazer pelo menos uma prova presencial por semestre. Entendi. Uhum. Nesse Beleza. momento, a gente não retornou para isso ainda, tá? Mas hoje o Ministério da Educação exige, né, que tenha pelo menos uma prova presencial por semestre. Uhum. Tá. Obrigada. Precisar falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, que como eu não estou conseguindo ver a tela por causa da apresentação, eu também não consigo ver se vocês estão perguntando alguma coisa no chat, alguma coisa assim. Vou pegar um CPF aqui para a gente poder fazer uma simulação. Estou preenchendo aqui a ficha, estou botando aqui bem claro que é um teste, para a gente não ter nenhum problema, e eu quero chegar numa fase um pouquinho mais avançada. Então, beleza. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O candidato fez ali um simples preenchimento da ficha de inscrição, né, com os dados deles pessoais, nome, o CPF, se é masculino ou feminino, telefone e e-mail, e a partir daí a gente já disponibiliza a prova para ele, porque a forma de ingresso foi vestibular. Se ele tivesse feito alguma outra forma de ingresso que não necessite de vestibular, que esse vestibular é isento, o que ia acontecer? Ele já ia partir para a próxima fase pedindo que ele finalizasse o cadastro dele. Então ele já entra direto com o status de aprovado e já pode fazer direto a finalização do cadastro dele. Então, já que eu falei disso, já vou falar sobre os status que esse candidato inscrito fica no sistema para vocês verem, tá? Ele, nesse momento, esse candidato de teste, ele está com o status de confirmado, tá? Ele é um inscrito confirmado. Ao fazer o vestibular, se ele foi aprovado, ele passa para o status de aprovado. Se ele for reprovado, ele fica com o status de reprovado e ele ganha uma nova chance para poder fazer o vestibular, tá?
Após o status de aprovado, ele finaliza o cadastro dele e, finalizando o cadastro dele, colocando a documentação, dando aceite no contrato, pagando o boleto de primeira mensalidade, ele vai para a fase de análise na secretaria. Tá? Depois da análise, ele passa para o status de matriculado. Vou entrar aqui nessa prova para a gente ver um pouquinho de como é o ambiente desse candidato. Ele tem 2 horas aí para poder finalizar essa prova. Ele tem as informações principais, né, sobre o processo seletivo. Não estou conseguindo baixar a tela aqui. Consegui agora. Pronto. Aqui está o ambiente onde ele vai, propriamente dito, fazer a redação. Vocês podem ver que, conforme eu estou aqui, ele vai fazendo a contabilização de caracteres. Tá? Apesar do sistema falar para ele que ele tem que redigir um texto mínimo de 15 linhas, né? Ele faz essa contabilização através da quantidade de caracteres, dá mais ou menos de 200 a 300 caracteres, um texto de 15 linhas. Então, ele não deixa o aluno finalizar a prova antes de escrever essa quantidade de caracteres, beleza? Uma coisa que às vezes o aluno tem muita dificuldade, a gente tem 2 botões aqui na tela. Uma de salvar rascunho, porque ele pode salvar essa informação que ele preencheu até esse momento, né, e voltar para fazer, claro, respeitando o tempo mínimo que ele tem para finalizar a redação, né, ou ele pode diretamente finalizar a prova. Ele vai perguntar se você tem certeza, e aí, ao confirmar, ele finaliza e entrega a prova para ser corrigida. Tá? Você sempre tem que orientar, e aí isso é uma dificuldade que a gente já viu acontecer em outros momentos, que ele só entrega a prova quando ele clica em finalizar a prova. Parece redundante, mas alguns candidatos têm dificuldade e acaba achando que só salvando como rascunho ele está finalizando a prova, e isso é um engano. Ele não está finalizando e ele vai acabar deixando esse tempo fino para passar, e a prova dele não vai ser finalizada e ele vai ser reprovado. Eu não vou finalizar esse vestibular, né? Vou voltar aqui. E aí eu vou mostrar para vocês nossa área do escrito. Para qualquer candidato e para vocês, Paulos, é, acompanhar de como está o status da inscrição desse candidato. Então vamos lá no CPF que eu usei agora como teste. Consultei, ele abriu aqui e me disse que esse candidato fez uma inscrição para graduação superior em tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas. Ele está lá no polo de Porto Alegre, é EAD, fez inscrição nessa data de hoje, 23/8, e a forma de ingresso dele foi PAD, que é o vestibular. Clicando aqui, selecionando a inscrição dele,
você vê que ele está com status de inscrição confirmada, porque a gente não finalizou ainda a prova dele, e inclusive ele tem um botão onde ele dá a opção de continuar a prova online, porque o sistema está detectando que ele abriu a prova e não terminou. Como ela está no prazo ainda, ele dá a opção de continuar online. A hora que acabar esse prazo, ele vai estar aqui a informação que está aguardando a correção, tá? E aqui tem algumas informações desse candidato para a gente poder consultar. Ver se eu consigo um CPF que tem um outro status. Flávio, consegue algum CPF com, com inscrição nesse processo seletivo, cara? Sim, mas qual status você quer? De preferência que não estivesse matriculado, mas estivesse aprovado. Só queria mostrar que ele... Aprovado? Consigo agora. Isso. Só para mostrar ali o restante do fluxo ali. Na planilha. Na planilha da secretaria eu tenho um montão lá. Lamentavelmente. Show. Show. Pega um aí para a gente poder mostrar essa etapa. Preferência por tipo? Por exemplo, PAD, essas coisas? Não. Porque vai estar como aprovado mesmo. É só para mostrar a tela posterior. Tem que entrar no sistema. Na planilha só tenho. Não, pode ser da planilha mesmo. Algum que não esteja matriculado. Tem que olhar o nome e olhar lá. Verdade. Verdade. Na planilha só tem um nome. Nenhum que está me sugerindo aqui está nesse processo seletivo. Enquanto o Flávio está procurando um CPF, só reiterar algumas coisas aqui. Processo seletivo, vestibular. Pode falar? Oi? Pode falar. Alô? Pode falar. Oi, tô te ouvindo. Peraí. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Acho que é o Wi-Fi que não estava legal. Vamos lá, 127. 127 401 401 337 23. 337 23, é isso? 23, feio. Vamos lá. Engenharia de produção, de campus, EAD. Aqui, o que eu queria chegar? A gente está vendo que esse candidato já está com o status de aprovado, tá? E você vê que tem várias etapas aqui que ele já passou, tá? Então, ele já passou pela etapa de dados cadastrais. O que acontece? Assim que ele for aprovado, quando ele entrar nessa área do escrito, o sistema vai solicitar para ele algumas outras informações adicionais que ele não preencheu naquela primeira etapa da ficha, entendeu? Então você pode ver aqui que tem data de nascimento, forma de ingresso aqui já estava, tem endereço, tem algumas coisas aqui que ele não tinha preenchido lá no início, que ele preencheu depois de estar aprovado. Outro ponto é a fase de documentos, né? Como
a forma de ingresso desse candidato também foi vestibular, né, nessa fase de documento para ele. Sempre vai solicitar e tem aqui, vai solicitar em todas. Comprovante de convênio para candidatos que têm algum tipo de convênio de parceria que dê desconto para ele diferenciado, ou seja, que ele faça parte de algum programa de parceiros de captação, Quero Bolsa, Educa Mais, Amiga Edu, ou que ele seja de alguma empresa que tenha convênio diretamente com a gente e, por causa disso, tenha algum desconto diferenciado. Todos esses casos, ele precisa acrescentar esse documento comprovando a existência dessa parceria e que ele tem um vínculo que dá a ele esse desconto diferenciado. Comprovante de conclusão do ensino médio, né? Legislação, todo candidato precisa estar formado no ensino médio para poder fazer ensino superior, e o histórico também é um documento obrigatório. A foto, ela não é obrigatória, mas é necessária para depois a gente seguir com algumas etapas internas lá do sistema. Mas nesse primeiro momento, se ele não colocar, ele consegue finalizar a inscrição. O que vai acontecer? Depois de postar a documentação, finalizar o cadastro, dar aceite no contrato educacional, então ele já concordou com o contrato, emitiu o boleto de matrícula. Esse boleto nada mais é que o boleto de primeira mensalidade. Nossa primeira mensalidade no EAD, ela sempre é uma mensalidade promocional. Então, independente do valor da mensalidade do curso dele, a gente tem como valor de primeira mensalidade o valor de R$ 59,00. Então, esse primeiro boleto sempre vai ser nesse valor promocional, que para facilitar a conversão e a argumentação de venda de vocês. Ele vai imprimir esse boleto e vai pagar. Você, depois que isso for feito, ele automaticamente entra no fluxo de matrícula da secretaria. E aí a secretaria tem 5 dias úteis para poder analisar essa documentação, avaliar ela e devolver essa informação com cópia para o polo. Então vocês sempre serão comunicados quando essa etapa chegar, tá? Então ela vai devolver para vocês com a informação de que esse candidato foi matriculado e dando as formas de acesso para ele a partir de agora, ou com alguma informação de pendência de documentação. Por exemplo, ele não adicionou o histórico oficial, né? Alguma documentação em relação à transferência dele ficou pendente. Então, a secretaria dá as informações e, em alguns casos, dá as orientações do que ele precisa fazer para poder entregar a documentação correta. Para alguns casos, mesmo com documentação pendente, esse aluno vai ser matriculado. Para esses casos, a secretaria vai informar que ele tem pendência de documentação, vai dizer qual é a pendência e vai dizer que ele foi matriculado, mas ele precisa entregar em X tempos essa documentação que ficou pendente. Tá? Em algumas situações, ali vai ser solicitado que ele assine um termo de compromisso que vai ser enviado em anexo a esse e-mail, para que ele diga que tem ciência que precisa entregar a documentação. Por quê, gente? Todo documento que a gente não pede por pedir. A gente pede porque o MEC exige essa documentação para que o diploma desse aluno seja emitido no final do curso dele. Então, ele precisa entregar e tem um prazo para entregar. Se ele não entregar, ele não se forma, ele não cola grau. Tá? Então, ele precisa ter essa documentação. Essa documentação é uma exigência legal e a gente vai dar um prazo para ele. Caso seja um documento que a gente possa fazer isso, a gente vai dar um prazo para ele para que ele entregue esse documento o quanto antes. Alguma dúvida até esse momento? Pode falar. Gilson, eu tenho uma. No caso, todo esse processo de avaliação, desculpa se eu não entendi, vai ser feito
pela secretaria aí no Rio de Janeiro, da Cândido Mendes, né? Isso aí. Todo o processo de análise e da documentação vai ser feito pela secretaria. A secretaria, quando responder essa análise, ela vai copiar vocês para vocês terem ciência. Ah, perfeito. E para confirmar também, todo e qualquer curso que vai ser R$ 59,00 por EAD na primeira matrícula. Isso, todos eles têm esse valor de R$ 59,00 nessa primeira mensalidade. E aí depois os valores a partir da segunda, eles são diferentes de acordo com cada curso, mas a gente tem, além da tabela para poder fornecer para vocês, a gente tem essas informações também sempre disponíveis no site. Tá? O que acontece? Qual é a tarefa de vocês? Por isso que eu falo que vocês não têm uma atividade acadêmica direta, vocês têm uma atividade muito mais comercial. Vocês receberam esse candidato, fizeram contato com ele, fizeram ele entender que quer se matricular na Cândido Mendes, colocou ele no fluxo para ele poder fazer a inscrição, fazer o vestibular, entregar a documentação. Caso tenha alguma pendência, vocês vão receber essa informação da secretaria. O aluno, esse candidato, né, não é aluno ainda, ele também recebeu essa informação. Mas por que vocês são copiados? Porque vocês fazem um contato direto com esse candidato, entendeu? Então, ao ser copiados, a tarefa de vocês ali naquele momento é entrar em contato com esse candidato para poder sinalizar para ele, você recebeu o e-mail da secretaria, a secretaria está dizendo aqui que você está com esse seguinte problema nesse documento aqui, ou que você não anexou esse seguinte documento aqui. E aí orientar ele para poder que ele faça, que ele entregue essa documentação para poder seguir com essa análise e com a matrícula propriamente dita. Beleza, pessoal? Dúvidas? Passando bem rápido sobre os processos, porque eu acredito mesmo que essa fase é bem tranquila. A gente sabe que a gente vai sair daqui cheio de dúvida, né? E a gente vai corrigindo isso durante o processo. Vocês vão tendo dúvida, vão perguntando. Deixei a reunião gravada também para vocês darem uma olhadinha quando tiver alguma coisa. A gente está falando do site, que vai estar sempre disponível para vocês. Então, a atividade é muito comercial e as dúvidas vão aparecendo na sequência. Flávio, fala aí, estou esquecendo de alguma coisa? É só me chamar que eu respondo. Isso aí. Flávio, nessa etapa inicial do site, estou esquecendo alguma coisa? Fala aí. Não, seria possível não. Eu vou disponibilizar para vocês o link com a nossa última aula inaugural. Por quê? Esse link é muito importante para vocês assistirem e também para vocês disponibilizarem para os candidatos, para os alunos que querem entender um pouquinho mais de como funciona a metodologia de ensino. Nesse link, o nosso coordenador geral de cursos à distância, professor Douglas, ele está explicando pura e simplesmente a metodologia, a forma de como estudar. Então, ele fala do portal acadêmico, ele fala um pouquinho sobre os cursos, ele fala de como funciona o portal, ele fala como funciona o AVA, né, que é a plataforma de ensino, é a plataforma onde esse aluno assiste às aulas, onde esse aluno acessa os conteúdos das disciplinas. Ele fala sobre a avaliação, né, como é que funciona a avaliação, a P1, a P2, a P3, né, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, como é que faz o cálculo da média para saber se está aprovado, se está reprovado, como é que acessa todos os menus do portal acadêmico. Então, ele faz um passo a passo de tudo. E tem, assim, 1 hora de duração. Então, por isso que eu acho bem interessante que vocês assistam. Por quê? Porque ele fala sobre diversos pontos que acaba sendo dúvida do dia a dia, tanto desse candidato como do seu aluno,
tá? E é importante vocês terem uma mínima noção de como funciona, para algumas coisas simples vocês terem como resposta ao pé da língua, na ponta da língua, né? E como ele está público no YouTube, também depois vocês podem compartilhar esse link com as pessoas, que elas podem assistir ele em qualquer momento. Eu vou. Flávio, você consegue entrar aí para poder mostrar um pouco sobre gestão de polos para eles? Eu vou ter que dar uma saída rapidinha para poder entrar numa outra reunião e volto aqui, com certeza, antes de você finalizar. Posso sim, na verdade eu já estou entrando, só que pelo computador sabe como é que é, né? Mas tá indo já. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Para eles conseguirem compartilhar, para você conseguir compartilhar daí. Não precisa entrar aqui em X. Agora que eu tirei o compartilhamento, eu vi que a Nancy está com a mão levantada. Eu não sei se ela já estava antes ou... Isso. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, pode fazer. Eu entrei no site e eu não vi ali, pelo menos eu não encontrei a grade curricular dos cursos. E isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão em dúvida, né? Sim, sim. Onde Com certeza. É assim, assim. E a gente já está cobrando que isso volte quanto antes. Na verdade, ele já tinha, mas a gente não sabe se por algum problema de sistema não está aparecendo mais esses dias. E aí a gente já sinalizou tanto ao acadêmico quanto ao ATI para que eles voltem o quanto antes. A gente sabe da importância disso. É um fator de decisão para o candidato. Então a gente está acompanhando aí de perto esse problema. De verdade, a gente teve esse problema exatamente essa semana, tá, Nancy? A grade sempre esteve lá. E a gente teve uma atualização no site essa semana que, por algum motivo, tirou esse compartilhamento da grade lá. E aí, como o Flávio falou, aí a TI está atuando nisso aí para poder voltar. Nada, Obrigada. nada. Não sei porquê. Eles só vão na minha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa aberto no chat. Liberou aí, Jus? Sim, sabe, tirei o compartilhamento já. Você mostrou que foi o acesso inicial deles, né? Isso. Mostrar ali no como é que acessa e só aquele filtro aí de captação e do financeiro.
tela, né? Compartilhou já. Essa tá um pouquinho lenta aqui. CRM. Vou dar uma saidinha aqui e já volto já assim que eu terminar aqui a outra, tá? Tá, já estou conseguindo entrar aqui, eu vou mostrar para ele. Só desculpa a demora, gente. Minha tela assim, é muito lenta. Quero abrir aqui a ferramenta para mostrar para vocês. Não vai. Então, aqui na página inicial do site, vocês têm portal acadêmico. O Gilto chegou a mostrar aqui o weblayer onde vocês teriam acesso, né? Então, clicando em portal. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim, aham. Tá, eu Acompanhando. tô vendo. Acadêmico, 100% EAD. Aqui a gente vai ter as ferramentas de gestão. Tá? Vocês conseguem acompanhar a captação de vocês e, inclusive, extrair os relatórios financeiros. Então, de vocês vai ter bem menos ferramentas, porque aqui eu vejo tudo, vejo todos os processos, inclusive de vestibular, de acompanhar tudo isso, tá? Aqui vocês vão ter gestão de polos. A ferramenta de gestão de polos,
é uma ferramenta que permite a vocês consultar algumas informações, principalmente quantidade de alunos por captação, financeiro por captação e quantidade de alunos por turno, por curso, tá? Vocês conseguem ter um norte de como é que anda a captação de vocês, tá? Naturalmente, perceber que aqui eu tenho, você tem que começar. Aqui eu tenho as captações, inclusive as anteriores, tá? Se quiser consultar também, não tem problema. Então, vou olhar 2023.2. Quero comparar como é que foi meu mês de janeiro de 2022 para 2023. Você consegue olhar aqui e ver quantos vocês fizeram nos anos anteriores, tá? Então, 2023.2, eu tenho captação. Vou abrir primeiro captação para mostrar para vocês. Isso aqui é um geralzão, tá, pessoal? Inclusive, como é que está o funil de vendas hoje, quantidade de inscritos que a gente teve, e naturalmente isso aqui é global, né? De vocês só vai aparecer a informação de vocês. A quantidade de aprovados, a quantidade de matriculados, tá? E os inscritos, que são pessoas que ainda não seguiram no processo, tá? Aí tem a abertura por tipos de formas de ingresso, quantidade de alunos matriculados por cursos. Eu consigo ver aqui quais são os cursos que eu tenho maior adesão em determinada região, inclusive, tá? E aí é só uma evolução de matrículas ao longo da captação. Para vocês, o mais importante é esse aqui, que é essa ferramenta aqui que o Gilson sinalizou, que vocês vão precisar para emitir a nota, tá? Então, financeiro. Vou marcar aqui para não ficar mostrando todos os polos. Deixa eu só. Ó, 2023.2. Está um pouquinho lento. Financeiro. Essa relação só aparece para mim porque eu vejo todo mundo, vejo o global. Então, vou ver aqui, por exemplo, esse polo. Aqui eu vou mostrar o que tem de pagamentos de matrículas esse mês, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Conseguiram ver? Sim, acompanhando. Tá. Então, ó, esse polo do mês de agosto, ele tem 6 alunos pagantes. Tá? É um polo menor, então você vai ter uma quantidade de fato de alunos. Mas se eu quiser olhar julho, isso me dá uma travada, mas eu vou descrever melhor. Chamei de julho. Então, aqui eu tenho todo mundo que efetuou o pagamento em julho desse polo. Então, isso aqui é uma ferramenta que ele vai extrair para emitir a nota fiscal, tá? Então, aqui eu tenho os valores pagos por aluno e o valor do repasse. Atenção aqui, pessoal, muito importante
sinalizar isso para vocês. Por quê? Ele vai fazer o valor do repasse padrão, que é 25%, tá? Mas as negociações, elas são diferentes de acordo com o tipo de polo que você quer implantar, correto? Então, naturalmente, vocês vão fazer de acordo com a negociação que vocês estabeleceram com o Gilson na hora da captação do polo. Perfeito? Aqui eu tenho, como eu falei com vocês, receita por curso, né? Então, vocês conseguem ver também qual é o curso que traz hoje uma rentabilidade maior, inclusive na questão do ticket médio de vocês, tá? Se você calcular tudo isso aqui. De onde são os polos que estão entrando aí agora? Só para eu acompanhar um pouquinho aqui, para finalizar um outro aspecto. Hein, pessoal? Campinas. Campinas só? Campinas, Londrina. Na Penha, no Rio de Janeiro. Tem Rio de Janeiro? Qual? Isso, Rio de Janeiro. Mas onde? Rio aonde? Na Penha. Ah, Penha. Tá, beleza. Tá. Penha é importante eu sinalizar isso aí para vocês, tá? O que acontece? Aqui vocês vão ver todos os alunos que eles chamam de 100% EAD. Isso explicou lá na captação inicial. Mas a gente tem os cursos híbridos. São cursos semipresenciais, tá? E aí, o que acontece? Por um problema da ferramenta, esses alunos não aparecem para vocês aqui. E aí, todo mês, antes de vocês emitirem a nota fiscal, eu vou olhar se vocês têm alunos híbridos e vou emitir tanto um relatório para vocês, quanto o valor que vocês precisam lançar nas respectivas notas fiscais de vocês, tá bom? Certo. É porque de outros estados a gente ainda não tem essa política, porque dificilmente vai ter um curso híbrido em função da aula presencial. Mas os polos daqui da cidade do Rio de Janeiro, ou das regiões metropolitanas, da região metropolitana do Rio, a gente acaba tendo esse problema, mas eu emito essa nota todo lá pelo dia 6, dia 5, dia 6 eu consigo emitir esse documento para vocês, esse relatório, e também é importante porque, como a gente tem faixas de aluno, às vezes a quantidade de híbrido que eu tenho me faz mudar de faixa e me faz ter uma rentabilização melhor. É legal? Então, aqui, você olha o mês, tá? Eu consigo ver todos os meses anteriores, tá? Óbvio, estou falando dos meses anteriores em relação a essa captação. Se eu quiser ver de junho, por exemplo, eu tenho que olhar na captação anterior, só trocar a captação conforme eu falei. E você consegue extrair esse relatório também para o Excel, tá, pessoal? Você clica aqui, exportar, Excel, baixar. Já abriu aqui, ele vai demorar um pouquinho só porque o meu computador é lento, mas já abriu o documento. Vai abrir aqui. E aqui você olha, tá? Eu tenho também as inadimplências, se vocês quiserem cobrar esses alunos. Ah, eu tenho obrigação de cobrar esse aluno? Não, essa obrigação é da Cândida. Agora, lembre-se sempre que isso aqui são valores que, se a Cândida receber, vocês recebem também, entendeu? Então, sempre aumenta a rentabilização de vocês. Então, é importante olhar. Mas não há uma obrigatoriedade de fazer isso, tá? Dá só um pouco para a gente ver.
eu incluí mais um polo para aumentar aqui o número para vocês, tá? Percebe que quando eu incluir um polo aqui, eu já posso ter negociações diferentes. Aqui o valor do repasse já não aparece mais? Perceberam? Por quê? Porque eu posso ter negociações diferentes aqui, tá? Então, naturalmente, ele não vai aparecer o valor do repasse, porque essa é uma informação praticamente individual, tá? E aí, quando falo de negociação, eu não estou falando só de políticas de valores diferentes para de acordo com o polo, não. Mas a informação básica é até C1 nos 25%. Acima de 100, ou 100 ou mais, 30%. E acima de 199, 35%. Então, aqui, como eu já não consigo fazer esse filtro, naturalmente ele já faz essa mudança para não informar o valor, tá? Mas ele me diz qual é o valor pago pelo aluno e, naturalmente, vai aparecer também o repasse na hora que vocês fizerem a conta lá na planilha de vocês. Custeio financeiro. Vou voltar aqui agora para o custeio acadêmico. E aí, aquela mesma coisa a abertura que eu falei com vocês. Ele vai abrir a quantidade de alunos por curso, tá? Se você quiser ver o nome dos alunos, estão todos aqui. É só listar, ver alunos. Vai aparecer a relação toda e você pode também exportar, tá? Aqui eu tenho a situação de cada aluno. Ou seja, o Brian já pagou, mas a matrícula dele não está efetivada ainda. Ok? Os outros 3 estão matriculados. Mas aqui eu estou olhando o curso de gestão de RH. Tá? Posso filtrar por matriculado, trancado ou transferido, não está transferência. Eu posso exportar tudo isso e ver todos os detalhes. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo em ordem. Aqui abrir a planilha só para mostrar para vocês. Gestão de polos é isso, tá, pessoal? O Gilson chegou a mostrar o sistema do aluno para vocês? Como é que o aluno... Portal do aluno? Não, né? Vou entrar aqui e mostrar para vocês qual é a visualização do aluno lá para eles terem. Vou até fechar isso aqui.
Esse aqui é o portal do aluno, é a área do aluno, tá? Então, aqui, abriu. Ele já tem um progressímetro, ou seja, o cálculo aproximado por período. Então, esse curso aqui é um curso de 2 anos. Então, a matrícula é minha, tá? Então, eu posso mostrar para vocês tranquilamente. Então, aqui tem, como esse semestre está previsto para fazer as disciplinas, naturalmente, vai ficar aqui 1/4 do curso já preenchido, tá? Vou mostrar basicamente o que vocês vão conseguir acompanhar, tá? O que é importante para eles. Consultas acadêmicas, fundamental. Aqui ele consegue acompanhar a quantidade de horas PAC que o aluno tem, tá? Disciplinas cursadas. Esse aqui vai apresentar sempre o último período vigente. Histórico também é fundamental. Porque aqui no histórico te dá um mapa aberto do curso todo, tá? Então, ó, aqui eu tenho primeiro período, segundo período e os demais. Um momentinho, tá? Então, por que é importante mostrar isso aqui? Principalmente nesse período agora de renovação. Quando o aluno quer fazer a renovação, ele fica muito confuso em quais disciplinas ele deve se matricular. Oi? Certo? Então, ele fica confuso em relação a disciplina que ele deve se matricular. Pensem sempre que ele tem que matricular em todas as disciplinas do período vigente. Então, eu estou para 2023.2, eu tenho que me matricular nas 5 disciplinas. Esse primeiro período é automático pela secretaria. A secretaria abre, gera a matrícula. No dia seguinte, ou no máximo em 48 horas depois, ela vai lá e cadastra todas as disciplinas que o aluno precisa estar matriculado no primeiro período. O sistema gera uma rotina, que acontece por volta das 19 horas aqui na nossa unidade, e aí ele atualiza e sobe essa informação para o AVA, para vocês saberem que o aluno gerou a matrícula, em até 48 horas é normal que a informação não esteja disponível lá, tá? Ok? Voltei aqui. Consultas acadêmicas básicas. Não, tem notas parciais também. Tá? Aqui ainda não tem nenhuma nota avançada, que é a nota P1, P2, prova final e média. Tá? Declarações. Então, aqui em declaração, o candidato pode gerar uma declaração de que ele está matriculado no respectivo curso e período vigente. Então, 2023.2, gerar nova, selecione o tipo acadêmico-financeira, coeficiente, data de prova, escolaridade,
escolaridade frequenciar, horário de aula, estágio, isso aqui é padrão, tá, pessoal? Então, por exemplo, horário de aula não tem, mas escolaridade, tá aqui. Já aparece um modelinho, tá vendo? Todo mundo consegue ver? E clicar aqui em gerar. Isso o aluno consegue fazer, tá, pessoal? Ele não precisa da secretaria para fazer isso não, tá? Abriu, ele já gerou essa declaração e vai ficar disponível aqui em PDF já para o candidato. Perdão, para o aluno. E a declaração já, inclusive, com assinatura digital, tá? E QR Code para identificar. Então, ó, declaração já do aluno, tudo que ele precisa. Ok? Vou fechar. Financeiro, aqui o aluno consegue consultar a ficha de pagamentos para você. Não vai aparecer nada aqui, porque o meu é de bolsa, então não aparece nada, mas aparece, inclusive, verde, que está ok, vermelho, porque não está pago. Tá? Aqui é a ferramenta para matricular cadastrar disciplinas, tá? Mas nesse caso aqui não tem necessidade, porque o meu é o primeiro período, tá? Mas é aqui que ele faz essa geração. Ó, isso aqui é legal mostrar para vocês. Como é que fica lá a informação, como é que ele se matricula. Essas aqui são as disciplinas do primeiro período, foram todas que foram escolhidas para mim no primeiro período. Vamos supor que eu estivesse no segundo período. Eu deveria clicar em cada uma dessas disciplinas e adicionar. Ok? Tranquilo? Aqui tem informação de dados cadastrais, só vou mostrar rapidamente para vocês verem, mas não precisa. Requerimentos, essa é uma ferramenta muito utilizada por eles. Então, aqui a gente tem requerimentos de atividades complementares, requerimentos de isenção, para quem solicita isenção de disciplina, que aí precisa subir tanto o histórico quanto as emendas das disciplinas a que ele deseja fazer requerimento, e requerimento acadêmico. Esse é o nosso maior volume. Tá? Isso aqui é um requerimento antigo, então não precisa se preocupar, mas aqui você consegue visualizar o tratamento do requerimento, tá vendo? O meu acabou sendo indeferido, porque, na verdade, eu tive que gerar uma nova matrícula. Tá? E é isso. Aqui, do portal, é isso aqui. Algumas coisas aqui ficam repetidas, tá? Segunda via de boleto, arquivo de unidade, essas questões você não precisa se preocupar, isso é com o aluno. E vou mostrar rapidamente para vocês também o ambiente de aula do aluno, que o Gilson ficou de mostrar para vocês. Depois, pela gravação. Vocês lembram que eu estava matriculado em 5 disciplinas lá? Aqui só vai aparecer as 3 primeiras do módulo 1 do segundo semestre, tá ok? Calendário acadêmico, muito importante para mostrar para eles. Utilitários. Então, aqui vocês conseguem calcular uma média de nota, tá? É só botar
nome e disciplina. Vou botar comunicação, por exemplo. Aí você vai colocar quanto o aluno tirou na P1 e quanto o aluno tirou na P2. Tá? Qual é a média que foi informada para vocês? Sabe responder? Pessoal? Eu não sei dizer, Flávio. Tá. A média é 6, tá? Mas é importante. Por que eu estou mostrando essa ferramenta para vocês? Vocês viram as notas que eu coloquei? 6 e 7. Por média aritmética, seria 6,5. Correto? Olha a média que ele apresentou. Por quê? A gente tem nota de P1 e P2 com pesos diferentes, pessoal. A P1 tem peso 3 e a P2 tem peso 7. Logo, se eu tirar uma nota maior na P2, mas tirar uma nota ruim, perdão, se eu tirar uma nota maior na P1, tirar uma nota ruim na P2, eu posso ter problemas de resultado, tá, pessoal? Então, isso aqui, que por uma média aritmética seria uma nota 6, olha lá o resultado final. Tá legal? Então é importante vocês saberem, porque às vezes eles questionam isso para vocês. Poxa, mas eu tirei 5 e 7, por que eu estou reprovado? Porque não é uma média aritmética, é uma média ponderada. Tá ok? Voltando aqui pro AVA, aqui ele tem todas as disciplinas que o aluno está inscrito, o espaço do aluno, inclusive, que ele consegue falar com o professor dele através de mensagens, tá? As mensagens estão aqui, é só clicar e vai aparecer as mensagens ao aluno. Ok? Aí tem agenda, comunicação, isso aqui fica basicamente um pouco útil para vocês. Mas na disciplina, é importante aqui, aí aqui sim. Essas são as salas que o Gil estava falando dos webinars. Então é aqui que ele consegue ver a aula que ele que ficou gravada, tá vendo? Então, ó, dia 15 a gente teve uma aula. Não sei se esse dia 15 está disponível. Então, ó, tá aqui. Aqui começa a aula dele. Ok? E aí ele consegue assistir a aula toda. Essa aula está gravada, então ele vai ter lá as informações, tudo direitinho. Se ele precisar. Ok? Vou deixar aqui só para... Ele consegue ver todas as informações aqui, inclusive as notas, quando o professor lança, ele consegue clicar aqui em avaliações e ver as notas adquiridas em cada disciplina. Lembrando que a P3 só vai ficar disponível para o candidato, perdão, para o aluno, se ele
se ele não atingir a média mínima, que é 6. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Doava, basicamente é isso que tem para informar para vocês nesse primeiro momento. O gestão de polo também ficou aí de uma forma mais para mostrar para vocês mesmo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. A tela aqui com vocês. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vamos aproveitar esse tempo aí para a gente tirar essas dúvidas. Boa tarde, meu querido Flávio. Está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Só me diz quem está falando. Demetrios, tá deixa eu soltar aqui a câmera. Beleza, desculpa se tiver um barulhinho aí, porque eu estou em home office com minha filha, aí você já viu, né? E essa aqui, meu irmão, essa não, sem problema. Nada, isso é normal, é regra. Hoje em dia já não é nem mais exceção, é regra. É regra. Então, assim, primeiramente agradecer, né? E dar boa tarde para todos aí. Apesar de ser mineiro, mas eu estou falando de uma pessoa na Paraíba. Eu estava até brincando com o Gils, que aqui você sabe que a concorrência aqui é um negócio de gigante, né? O negócio aqui é ferrenho. Aí, conforme as informações que ele passou aí, primárias, é de suma importância até para usar contra essa concorrência aqui. Então, o aluno efetuou aquela matrícula de 49, né? 49,90, não é isso? 59? 59,90, pronto, ele já está matriculado, obviamente, que vai depender se é vestibular, etc. Vai depender do processo de matrícula que segue para a secretaria, porque ele tem que anexar a documentação e aí é analisado pela secretaria. Não pagou e subiu, não. Tem que esperar o processo de matrícula. Sim, aí é o que eu falei. Então, aí, ele efetuou o pagamento, que a matrícula é 59, aí depende desse processo todo aí, ser aprovado, conforme eles disseram, 5 dias úteis, ele já tem esse feedback no e-mail, né, etc. Processo, sim. Eu vou te dizer como é que funciona na prática, tá? Esse é um processo que a gente dá um prazo de 5 dias úteis, mas se eu pensar em 5 dias úteis, é um tempo muito exagerado. Eu tenho problemas com isso? Tenho. Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de entregar a documentação necessária. Processo normal, o cara pagou hoje, em até 2 dias úteis, a secretaria já recebe a informação de que essa pessoa efetuou o pagamento. E aí ela trata no 2º dia útil, tá? Ela recebe um arquivo que ela extrai do sistema, que aparece lá, pagamentos realizados no dia 22, por exemplo. Nesse caso, hoje, dia 23, né? Então, daqui a 2 dias ela vai lá e abre o arquivo dia 23 e olha quem pagou aquele dia. E aí ela olha lá no sistema se os documentos dessas pessoas estão ok. Se tiver tudo ok, ela gera a matrícula. Se não tiver, ela responde para o polo e responde para o aluno, perdão, para o candidato, um e-mail falando: seu processo de matrícula foi iniciado, mas faltou documentação tal e tal e tal. Ou, se ainda, por exemplo, a documentação que faltar não for uma documentação essencial. Exemplo, justo da foto. É necessário? É necessário. Impede a geração de matrícula? Não. Entendeu? Agora, um comprovante de conclusão do ensino médio impede. Um documento de identidade impede. Um documento do CPF impede. Tá? Quase, eu não entreguei o comprovante de residência. Vai impedir a geração da matrícula? Não. Mas vai ficar pendente essa documentação. Então, quando ele paga, a gente tem 3 situações. Primeiro, geração da matrícula, toda a documentação ok. Não geração da matrícula, ausência de um documento essencial. E, por último, geração de matrícula, mas com pendência de documentação não essencial, para que ele saiba que ele
ele tem que entregar esse documento em prazo determinado. Senão ele vai ter dificuldade para se formar. Tá? Certo. Só queria reformular, desculpa, que eu acabei te interrompendo, mas só queria explicar esse processo aí para vocês, como é que funciona, tá? Eu acompanho muito isso de vocês. Fala, Demetrio, desculpa. Correto. Não, beleza. É bom. Tá. Outra pergunta. Aqui a gente vende também o EJA, você deve conhecer, né? Que é o Ensino para Jovens e Adultos. Sim. Tipo, alguns estados aí são chamados de supletivo, então aqui na nossa região não pode, só pode ser chamado de EJA. Aí o aluno termina lá, né? Concluiu, e algumas faculdades, elas aceitam, ou universidades, né, no geral, elas aceitam que envie primeiro a declaração e o histórico, que no nosso caso a gente emite uma declaração, é tudo autenticada por cartório, etc., com a veracidade dela, para dar o prazo para o certificado chegar, né? Porque o certificado vem pela Secretaria de Educação, etc. Aí, no caso daqui também é assim, né? Ou não? Ou Também. tem que anexar tudo, da mesma forma, né? A declaração e o histórico serve perfeitamente. Não, acho que era isso. O EJA não muda com relação, por exemplo, ao concluinte do ensino médio normal, tá? A diferença dele é que o curso é diferente. Mas se um aluno terminar o ensino médio hoje, ele só vai ter o histórico e a declaração, da mesma forma. Algumas não é entendi. diferente nesse aspecto, não. Entendi. Algumas unidades aqui, vamos dizer assim, os concorrentes, eles praticam, a cada semestre tem um aumento. Certo? E depois, a cada um ano, 12 meses, eles também têm lá, olha, a gente acompanha o reajuste, não sei o que e tal. Aqui aquele valor que ele acordou vai ser até terminar. Vamos lá. O valor que ele acordou, sim, vai ser fixo. Isso não quer dizer que não tenha, assim, ele não vai ter reajuste. O que ele vai ter são atualizações daquele mesmo valor. Por que eu estou explicando isso? Por quê? A gente tem custo de R$ 99,00. R$ 99,00 hoje é o valor de entrada dele. Daqui a um ano, o valor perceptível de R$ 99,00 não é menor? Por quê? Porque todo o entorno disso subiu. Custos de professor, custo de luz, custo de tudo. Tudo que eu tenho de custo aumentou. Então, o meu valor de R$ 99,00 é maior ou menor daqui a um ano? Com certeza, né? É menor. Então, eu tenho que repor essas perdas. Eu não vou mudar o valor, tá? Vai ser considerado os índices de inflação para a atualização desse valor. Ok? Perfeito. É feito o cálculo lá com o GPM, IPCA, mas não tem, eu não altero o valor do meu curso. Como acontece muito em outras instituições, ele entra, não, só 199, aí depois vai para 1.200. Não tem isso. A gente não cobra por créditos, tá? Ele vai ter a mesma quantidade de créditos semestrais e naturalmente esse valor não muda até o fim do curso. Só é atualizado anualmente, não é nem semestralmente, é anualmente. Beleza. Ficou claro isso aí, pessoal? Show de bola. Eu sou polo de uma escola técnica, e no caso deles, quando a gente faz, né, todo o processo da inscrição, pagou matrícula, também tem que mandar documento, o contrato, né, preenchido corretamente e tal. E ali, no caso desses cursos técnicos que a gente oferece, são 12 meses, né, podendo terminar em 10 meses e tal, enfim. Se houver, eu até falo isso antes para o aluno, olha, havendo o cancelamento, alguma coisa, existe multa para cancelar, e outra, não cancelando, isso não desabilitou você das obrigações acadêmicas. Então, assim, a escola técnica, tanto é que no contrato está dizendo, ela negativa o seu nome, se você tiver inadimplente. Aqui vai ser assim também? Não. Não. Quer dizer, não. Vamos lá.
fato dele cancelar, porque cancelamento a gente só usa para o primeiro período, tá? Para os demais a gente vai usar trancamento, porque eu não quero que esse cara vá embora de vez. Por quê? Porque quando ele cancela, eu encerro todo o vínculo que ele tem com a universidade. Tá? Então, no caso de ensino superior, primeiro semestre, a gente cancela, então se ele entrou agora, em julho, aí começou a aula, agora em agosto ele não gostou, não quero continuar. Ele vai lá e já está pago o mês de agosto, ele abre o requerimento de cancelamento, vale inclusive o mês que ele fez esse requerimento, né? E aí ele vai ser cancelado sem problema nenhum. Mas se ele é aluno do segundo período, quando ele faz isso, eu não vou cancelar essa matrícula dele, senão eu encerro totalmente o vínculo dele, não tem sentido. Eu vou lá e tranco a disciplina dele, eu tranco a mensalidade dele, tranco o curso dele. Fechou. Ele vai ficar trancado, ele não vai continuar pagando, mas e depois, se posteriormente quiser retornar, não tem problema nenhum. Isso não gera pendência. O que acontece com relativa frequência, pessoal? E é importante até sua pergunta para mostrar isso. O cara simplesmente entra, paga a primeira mensalidade e não faz mais nada. Aí sim, vai continuar gerando os boletos, vai continuar tendo obrigações acadêmicas e ele vai ser reprovado no final do semestre. E aí não tem jeito. E vai ser reprovado em tudo e ele naturalmente não vai ter pago nada. Isso sim, aí ele vai ter dificuldade. Ele só vai conseguir retornar se ele pagar tudo. Entendi. Okay? Show de bola. Para terminar... Dúvidas, pessoal? Pode falar. Desculpa, acho que todo mundo, né? Sem problema nenhum, pode falar. A gente aqui é muito comercial, né? Eu, além de outras coisas que eu sei fazer, que eu faço, eu sei fazer tráfego pago. Eu até falei com o Gilson. Aí o Gilson falou que, inclusive, a gente ia receber leads, né? Também da nossa região para poder trabalhar. Então, isso... como é que é feito? É enviado pelo WhatsApp, pelo e-mail e tal? Aí, obviamente, que eu vou... Diga, papai. Não, o Gilson falou com vocês do SharePoint que vocês vão ter, né? Checkbook, não chegou não. Só falou dos leads. Falou rapidamente. SharePoint é uma planilha da Microsoft que você consegue acessar com múltiplos acessos. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma jovem aprendiz aqui, ela atualiza essas planilhas nos dias que ela está aqui e ela sinaliza, leads atualizado. Então, você vai ter acesso, quando liberarem o e-mail de vocês vão ter acesso ao SharePoint e aí vocês vão conseguir acessar essas planilhas e consultar a relação dos leads para vocês. E aí ela tem basicamente todas as informações necessárias para você seguir no processo de vendas. Tem nome, endereço, o CPF, telefone, e-mail, contato, tudo para você fazer contato com o aluno. Entendi. Show de bola. No mais, agradeço. Obrigado pelas respostas. Tamo junto. Tá? Depois peguem com o Gilson meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar o WhatsApp. Se eu não conseguir responder imediatamente, ou é porque eu estou atendendo alguém, né? Ou é porque eu estou em outro processo aqui, mas não se preocupe que eu vou responder, eu vou visualizar, não tem problema. Se tiverem dúvida, podem me ligar, não há problema. Eu fico aqui na universidade de 10 às 19, então podem me ligar que eu atendo. Mesma coisa, se eu não puder responder naquela hora, estou no almoço, não vou conseguir atender, não tem problema, eu falo com vocês, daqui a pouco eu te retorno, ou daqui a pouco a gente se fala. Mas podem me ligar ou mandar mensagem que eu respondo para vocês tudo direitinho. Mais alguma dúvida de alguém, pessoal? Agradeço, Então, Flávio. Vou pegar seu contato também. Qualquer coisa eu vou te incomodando lá pelo WhatsApp, viu? não tem problema. Todos vocês ficam à vontade, que não incomoda, não. Pelo contrário, estou aqui para
para ajudar vocês nesse sentido mesmo, tá? Não se preocupe não, que Que é mais no processo que vai se não me começar a mandam gerar, demanda, né? se não me mandam demanda, é que eu me preocupo, que aí o meu emprego é risco. Quando vocês têm dúvida, é porque eu estou aqui para ajudar, não tem problema nenhum. Beleza, Flávio. Obrigado. Também vamos procurar você aqui. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço. Sejam muito bem-vindos à Cândida e qualquer coisa, me acione. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, boa tarde para todos. Obrigada, tchau, tchau. Aí você olha, e agora, né? Minha mãe vai ficar aí sozinha, né? O Lucas está chegando que horas do trabalho? Ele colocou que está trabalhando, né? Vai chegar tarde, é isso?